Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Olga fica furiosa ao encontrar Natália e Vicente bem juntinhos no quarto dele. Verônica e Adriano se casam. Constanza trai Gustavo com William. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal de 18 a 22 de dezembro. Segunda-feira, 18 de dezembro. Constanza briga com Gustavo por não ter demitido Valentina. Cláudia explica para Constanza que pegou o carro na mecânica e Valentina estava no porta-malas, mas ele não sabe como ela chegou lá. André e Regina chegam na casa de Vicente e ficam furiosas ao verem suas malas na calçada. Vicente diz a elas que aquela casa é dele. Valentina acorda e Constanza exige que ela saia de sua casa imediatamente. Teresa intervém, diz que Constanza deveria ter um pouco de compaixão e que Valentina deveria comer algo. Constanza diz que naquela casa é ela quem dá as ordens e manda a Valentina sair. Gustavo se irrita e diz que para ele já deu. Natália diz a Fernanda que Vicente é um homem nobre, tem um gênio forte, mas com um coração bom. Fernanda apoia a amiga e lhe dá dinheiro. Constanza manda Gustavo não levantar a voz para ela. Gustavo diz a Constanza que fala do jeito que quiser, que não vai demitir Valentina por um capricho dela, que já não suporta mais a sua falta de respeito. Gustavo diz que vai deixar aquela casa e que antes, pelo menos, mesmo sendo medíocre, era feliz. Chloe e Olga conhecem as filhas de Natália. André diz a elas que o abusado do Vicente as expulsou de casa. Olga fica muito contente com o que houve. Gustavo e Valentina voltam para a mecânica. Valentino parabeniza por ter tido coragem de enfrentar Constanza. Depois, Chloe conta para Gustavo que Natália e as filhas estão morando com Vicente. Gustavo diz que tentou recebê-las em sua casa, mas Constanza não aceitou. Vicente diz a Chloe que a mãe daquelas senhoritas quis vê-lo com cara de idiota. Gustavo diz às sobrinhas que elas vão com ele para casa. Natália chega na casa de Vicente e não consegue entrar. Vicente diz que nem ela e nem as suas filhas poderão ficar ali, porque ele mudou de ideia. Vicente diz que ela chegou ali inventando mentiras, pois poderia ter ficado com a irmã, mas o que quer é tirar sua casa. Natália diz que aquela casa também é dela e pergunta onde as filhas estão. Vicente diz que Gustavo as levou para a casa dele. Nervosa, Natália começa a quebrar as janelas da casa. Gustavo chega com as sobrinhas em casa e diz a Teresa e Cláudio que a partir de agora elas vão morar ali. Constanza chega e Gustavo anuncia sua decisão a ela. Natália diz a Vicente que quebrar os vidros da janela é muito terapêutico. Todo o bairro vê a discussão entre eles. Constanza diz a Gustavo que na casa dela ele não manda e dá 10 minutos para que as sobrinhas saiam. Cansados da crueldade e amargura de Constanza, Gustavo, Teresa e Cláudio decidem deixar a casa também. Olga está amando a briga entre Natália e Vicente e a incentiva a quebrar o carro dele. Vicente abre o portão e sai às pressas, impedindo que Natália quebre o seu carro. Todos deixam a mansão, deixando Constanza sozinha. Natália distrai Vicente, entra na casa e a tranca, o deixando do lado de fora. Vicente admite que Natália é corajosa e que luta pelo que é seu. Natália pega as roupas e sapatos de Vicente e os joga na rua. Uma viatura da polícia passa pela rua e vê a confusão que Natália e Vicente armaram. Tânia diz a Mário que pediu seu passaporte para Natália, mas ela recusou a lhe dar. Ela diz que parece que Natália gosta de ver o que o irmão está passando. Mas Mário diz que ela não é assim. Constanza conta para Salma a briga que teve com Gustavo. Salma diz à amiga que um dia a vida vai compensá-la por aguentar aquele homem. João Gabriel, Pepe, Benjamin, André e Regina chegam em casa. Ao ver Benjamin, Natália decide sair da casa. Teresa e Cláudio se aproximam e ele diz ao policial que é o advogado de Natália. Vicente fica irritado, diz ao policial que Natália armou toda aquela destruição para dar tempo do seu advogado chegar e tenta entrar na casa, mas Natália não permite. Um homem fica observando Constanza enquanto ela conversa com sua amiga. Gustavo diz a Chloe que colocou Constanza em seu lugar e saiu de casa. Chloe fica muito contente e Gustavo diz que quer que eles tentem algo juntos. Vicente e Natália continuam discutindo e os policiais os levam algemados para o Ministério Público.
Constanza percebe William olhando para ela e flerta com ele. A família de Natália e Vicente arruma uma bagunça que eles fizeram na casa. No Ministério Público, o delegado diz que Vicente e Natália estão ali por alterar a ordem pública e vão permanecer presos naquela noite. Salma se despede de Constanza, a deixando sozinha. William aproveita para se aproximar dela e se apresenta. Como Constanza bebeu demais, William se oferece para levá-la em casa e tenta seduzi-la. Constanza permite que William a leve. Gustavo diz a Chloe que quer tentar ser feliz com ela, que a ama, e os dois se beijam. Chloe diz que talvez o amor que ela sente por seu afilhado e o que ele sente pelas sobrinhas um dia se converta no amor pelo filho deles. Gustavo fica estranho, se vira e em pensamento diz: eu que não posso ter filhos. Na cela, Vicente diz para Natália ficar com a cama, para depois não dizer que ele não é um cavalheiro. Natália o agradece e diz que espera que os deixem sair logo dali. Vicente diz para ela se acomodar, porque aquilo vai demorar, e se senta no chão. Natália, então, se senta na cama. Terça-feira, 19 de dezembro. Gustavo pergunta a Sol se para ela é tão importante ter um filho. Sol diz que adoraria ser mãe e que fica encantada pela forma que ele fala das sobrinhas. Gustavo diz que vai lutar por sua liberdade e quando for livre, eles vão viver o seu amor sem se esconderem. William leva Constanza até a sua casa e os dois se beijam. Teresa garante às netas que Cláudia está fazendo de tudo para que Natália saia logo da prisão. No Ministério Público, Cláudio tenta ajudar Natália, mas tem o seu pedido de liberdade negado. Natália fica muito assustada ao ver uma barata na cela. Vicente a mata e ela o agradece. Os dois começam a conversar e reconhecem os seus erros. Natália jura a Vicente que Constanza mentiu, porque sempre guardou o rancor dela, por ela ser a preferida do pai delas. Natália diz que Constanza odiava o pai, porque ele tinha outra família e nunca se casou com a mãe delas. Ela diz que tem a sensação de que Constanza fica alegre por ela ter se casado com um homem pior do que o pai. Verônica pressiona Adriano para que a peça em casamento. Ele se ajoelha e faz o pedido. Verônica aceita e pede para ele acelerar os trâmites para se divorciar de Natália. Adriano diz que isso não será necessário, pois agora eles possuem uma nova identidade. Constanza e William vão para a cama e ele filma tudo, sem que ela saiba. Cláudio diz a Teresa, Regina e Andréia que não conseguiu tirar Natália da prisão. Vicente conta para Natália que a sua esposa foi assassinada durante um assalto no dia do aniversário de Benjamin. Natália fica comovida ao saber como as coisas aconteceram. Vicente se sente culpado e chora. Natália tenta consolá-lo e os dois se abraçam. Andréia chora sentindo saudades do pai. Regina aconselha a irmã a esquecer do pai, pois ele é um mentiroso e ladrão. Natália sente frio e Vicente, muito educado, coloca sua jaqueta nela. Depois de ter ficado com Constanza, William se levanta, pega o seu celular com a filmagem e um par de brincos dela e vai embora, sem que ela veja. Vicente é cuidadoso com Natália e a deixa bem à vontade. No dia seguinte, Gustavo vai até a sua casa pegar algumas roupas e aproveita para tomar um banho. Vicente e Natália finalmente chegam a um acordo para viverem juntos na casa, com paz e harmonia. Constanza acorda com dor de cabeça, mas se sente muito bem por ter passado a noite com William. Ela vai até o banheiro, acaricia as costas de Gustavo, pensando que é William, e diz que sentiu muita falta dele. Gustavo se vira e Constanza fica muito assustada ao vê-lo. Gustavo diz a Constanza que ela está muito errada se pensa que ele vai perdoá-la tão facilmente. Andréia diz a Cláudia e Teresa que a sua mãe vai ficar louca quando souber que eles estão pensando em morar ali com elas na casa do Vicente. Gustavo diz a Constanza que não vai voltar para casa e que finalmente ela está percebendo que está perdendo um grande homem. Constanza manda Gustavo terminar de juntar suas porcarias e se mandar para sempre de sua casa. Gustavo diz que ela parecia outra mulher no banheiro, mas agora já voltou com as suas humilhações. Ele vê 2 copos na cabeceira da cama e pergunta a ela quem esteve ali. As filhas de Natália e Teresa ficam felizes quando Cláudia as informa de que ela já foi liberada.
Constanza diz a Gustavo que tomou um uísque, não gostou e por isso pegou outro copo para colocar um uísque de outra marca. Ela faz uma cena e diz que sente falta dele. Gustavo então decide voltar a morar com a esposa. Mário pergunta a Tânia se ela tem notícias de Natália. Tânia diz que não e que pouco se importa com ela. Vicente e Natália chegam em casa e todos comemoram. Teresa diz a Vicente que seu marido e ela estão ali porque ficaram sem casa. E Cláudio diz que eles vão morar ali também. Natália fica sem reação. Constanza e William se encontram e ela finge que não se lembra do que aconteceu na noite anterior. Vicente diz a Natália que aquilo é o cúmulo, pois agora ela quer trazer toda a sua família. Teresa diz a Natália que brigou com a irmã dela e se ela não recebê-los, eles não terão onde ficar. Constanza arma um plano para que William seja demitido do seu trabalho, para que ela não volte a vê-lo mais no clube. Natália pede desculpas a Vicente pelo inconveniente com a sua mãe e o padrasto. Vicente diz que ela sempre usa o mesmo truque com ele e a acusa de ter tudo aquilo planejado. Natália segura as mãos dele, jura que não tramou nada e diz que podem firmar o contrato de compra e venda da casa naquele dia mesmo. Quarta-feira, 20 de dezembro. Natália pede que Vicente aceite que sua mãe e Cláudio fiquem ali e diz que eles podem pagar um aluguel. William é demitido da academia e discute com Constanza. Constanza diz que ele deve ir embora, pois longe poderá se esquecer do que pensa que aconteceu entre eles. William pega Constanza de surpresa ao lhe mostrar o vídeo deles na cama e exige que ela vá até o seu chefe, peça desculpas e faça ele ter seu emprego de volta. Cláudio fica indignado por Natália querer cobrar um aluguel dele para morar na casa de Vicente. Sem saída, Constanza vai falar com o chefe de William, diz que teve um mal-entendido e pede que ele contrate novamente. Natália pede para Cláudio e Andréia que tentem ser mais colaborativos e não procurar confusão com Vicente e os seus irmãos. William finge para Constanza que apagou o vídeo deles tendo relações. Constanza diz para eles fingirem que nada aconteceu e que cada um siga o seu caminho, porque ela não está interessada em repetir o que passou na noite passada. Constanza vai embora e William recupera o vídeo da lixeira. Vicente diz aos irmãos que não quer que a senhora Natália vá embora da casa e que eles vão falar sobre a escritura da casa com o advogado. Constanza vai até a casa de Vicente e diz a Natália que ela não pode morar naquele lugar com as suas sobrinhas, pois é muito arriscado. Mário não para de pensar em Natália. Constanza leva uma compra para Natália e sua família. Natália se revolta, diz à irmã que não precisa daquilo e que ela só está tentando limpar a sua consciência. Constanza chama a Natália de soberba e orgulhosa. Natália diz que sempre tentou ser a melhor irmã para ela, mesmo ela sempre a invejando. Furiosas, Natália e Teresa mandam Constanza levar suas migalhas e ir embora. Mais tarde, Natália assina os papéis de compra e venda da casa, confirmando que Vicente é o dono da propriedade. Andréia volta a reclamar por estarem morando naquela casa e pergunta à mãe quando vão sair dali. Natália diz que não sabe e pede para ela entender de uma vez por todas que o pai dela as deixou na miséria. Andréia diz que não vai aguentar aquela porcaria de casa, que já está farta da mãe sempre jogar a culpa em seu pai. Andréia diz que se elas ficaram na rua, foi por culpa da mãe, por não perceber que o pai delas a enganava. Sol fica revoltada quando Gustavo diz que vai voltar a morar com Constanza. Gustavo diz que ela não merece ser a outra. Promete resolver as coisas com a esposa e que quando for um homem livre, lhe dará o lugar que a corresponde. Sol diz que pobre dele, por ter que conviver com aquela mulher todos os dias. Ela diz que esperou por ele muitos anos e não se importa de ter que esperar mais um pouquinho. Natália visita Mário na cadeia. Mário fica feliz ao vê-la e lhe conta tudo o que está passando, mas diz que para ele já é o bastante tê-la ali. Natália entrega o passaporte para Mário, mas ele o rasga e diz que não é igual ao covarde do Adriano. Mário diz a Natália que a beijou porque o seu coração pediu e confessa que está se apaixonando por ela. Salma diz a Constanza que no clube soltaram uma fofoca de que viram ela saindo com William, o professor da academia. Constanza diz que William somente se ofereceu para levá-la à sua casa. Salma diz que William tem uma péssima fama e que já se envolveu com uma mulher e a extorquiu. Natália diz a Mário que ele só deve focar em sair da prisão e reconstruir a sua vida.
Mar insiste em ter uma relação com ela, mas ela deixa claro para ele que vai ficar ao seu lado, mas somente como amiga e nada mais. Vicente vai até o túmulo de Lúcia, lhe conta sobre tudo o que está acontecendo e garante que ela e Natália seriam boas amigas, pois têm a mesma personalidade. Zezé ajuda a Regina a arrumar o seu quarto e João Gabriel ajuda a Andréia a arrumar o dela. Depois, João Gabriel compra um urso e deixa na cama de Andréia. Regina, Zezé e Benjamin se divertem. João chega procurando por Andréia. Regina diz a ele que Andréia foi se encontrar com o namorado, que o adora e até quer se casar com ele. João Gabriel fica decepcionado. Andréia diz a Omar que elas estão morando em uma casa com vários vagabundos e que tem um tal de João Gabriel que a desnuda com o olhar e até que ele não é feio. Omar fica com ciúmes e diz que quer se casar com ela. Andréia fica muito feliz, pois conseguiu o que tanto queria. João Gabriel dá o urso de pelúcia que comprou para Andréia a Olga. Olga convence João Gabriel a fazerem uma festa para que Natália e suas filhas tenham uma péssima impressão do lugar e saiam correndo. Cláudio vai atrás de Constanza, diz que apoia a atitude dela em relação a Natália e a bajula para conseguir dinheiro emprestado. William chega na casa de Constanza e ela fica chocada. William diz a Cláudio que encontrou o par de brincos de Constanza no clube e foi devolvê-los. Constanza diz que aqueles brincos não são dela e acompanha William até a saída. Sozinhos, Constanza exige que William não volte a procurá-la e diz que além dele ser um intrometido, é um ladrão. Constanza volta para casa e empresta dinheiro para Cláudio. Cláudio vai embora e William continua lá fora, observando a casa dela. Constanza está muito nervosa com tudo o que está acontecendo. Sol diz a Olga que a festa que Vicente está armando foi um lindo gesto de sua parte, porque assim os vizinhos conhecerão Natália. Natália diz a Regina que vai começar a vender bolos no clube. Regina apoia a mãe. Vicente deseja boa noite a Natália e que ela descanse bem. Já em seu quarto, preparada para dormir, Natália escuta um som muito alto vindo da rua. Vicente sai e vê a festa que João Gabriel e Olga armaram, e um cartaz escrito: "Sejam bem-vindas, Natália, Andréia e Regina". Natália e Teresa ficam irritadas com o barulho, com todo aquele escândalo, e Natália pensa que foi Vicente quem organizou a festa para incomodá-las. Vicente repreende aos irmãos por ter armado aquela festança, mas logo não resiste à música e começa a dançar também. William procura Constanza, pede para conversarem e a convida para jantar. Vicente diz aos irmãos que Natália não deve gostar daquele tipo de festa e eles não deveriam ter armado aquilo. Natália e Teresa chegam na festa. Natália vê o cartaz de boas-vindas para as filhas e ela e sorri. Regina se alegra com a festa e faz uma live. Todo o bairro deseja as boas-vindas a elas. Vicente esclarece para Natália que não foi ele quem armou aquela festança, mas sim os seus irmãos. Vicente pede para Natália ficar na festa e que esqueçam as brigas por um momento. Natália aceita a proposta dele e eles se divertem. William e Constanza jantam em um restaurante e ele propõe que ela o conheça melhor. Constanza pede para ele parar de persegui-la e diz que o que aconteceu entre eles foi um tremendo erro. William diz que não acredita no que ela está dizendo, porque sabe que ela desfrutou da companhia dele e pede para ela deixá-lo amá-la. Omar chega no bairro com Andréia e diz a Natália que a festa ali está boa. Andréia mostra para Omar João Gabriel e diz que é o mecânico que está importunando. Regina e Zezé ficam mais próximos a cada dia. Olga chega na festa e João Gabriel a puxa para dançar. Enquanto isso, Gustavo e Sol têm um jantar romântico e desfrutam da sua paixão. Teresa e Natália repreendem Andréia por criticar a festa. Andréia diz que já está farta daquilo, que não suporta Vicente, nem os seus irmãos e muito menos aquela casa. Natália diz a Andréia que ela gostando ou não, aquela casa é a casa delas também naquele momento. João Gabriel chama Andréia de boneca, provocando os ciúmes de Omar. Zezé convida Regina para dançar e ela aceita. Omar anuncia a Natália que André e ele vão se casar. Natália diz a eles que aquele não é o momento para algo tão importante. Omar acaba concordando com Natália, o que deixa André cheia de raiva. Natália diz a André que ela só tem 17 anos e o casamento não é um jogo.
Abusada, Andréa pergunta se a mãe está falando por experiência. Natália diz que sim, pois esteve 20 anos casada com o pai dela e no final deu no que deu. Andréa diz à mãe que não importa o que ela diga, porque Omar e ela vão se casar, com ou sem a sua permissão. Natália diz que enquanto ela for menor de idade, não, porque ela não manda em si mesma e coloca fim na discussão. Sol diz a Gustavo que ele tem razão. É melhor ele continuar com Constanza, porque ela seria capaz de acabar com a sua pensão e o seu salão de beleza, caso ele se separe dela. Constanza não resiste ao charme de William e eles se beijam. Teresa diz a Natália que Vicente já não está na festa e acredita que ele foi dormir. Natália fica irritada, diz que Vicente foi dormir, a deixou encarregar de seus convidados e vai atrás dele. Nisso, Olga entra na casa de Vicente. Natália pergunta o que Vicente faz ali, se é o anfitrião da festa. Vicente está triste, pois não consegue esquecer de Lúcia. Ao ver como Vicente está, Natália pergunta se ele não quer uma amiga para conversar. Desolado e chorando, Vicente desabafa com Natália sobre o dia em que sua esposa morreu. Natália tenta apoiá-lo. Olga conversa com Simba, o mecânico da oficina de Gustavo, com quem ela já teve um caso no passado. Vicente agradece Natália por escutá-lo. De repente, o grupo musical começa a tocar uma música diferente e Vicente a convida para dançar. Natália aceita e eles ficam muito próximos. Olga acha que Vicente está demorando muito para voltar para a festa e vai atrás dele. Empolgados, Vicente e Natália continuam dançando. Natália diz que a cada dia descobre mais que ele é um bom homem muito nobre. Vicente pede perdão a ela pelas coisas que disse e diz que, para ser sincero, não quer que ela vá embora daquela casa. Nesse momento, Olga entra e pergunta a Vicente o que aquela mulher está fazendo no quarto dele. Quinta-feira, 21 de dezembro. Vicente esclarece para Natália que não foi ele quem armou aquela festança, mas sim os seus irmãos. Vicente pede para Natália ficar na festa e que esqueçam as brigas por um momento. Natália aceita a proposta dele e eles se divertem. William e Constanza jantam em um restaurante e ele propõe que ela o conheça melhor. Constanza pede para ele parar de persegui-la e diz que o que aconteceu entre eles foi um tremendo erro. William diz que não acredita no que ela está dizendo, porque sabe que ela desfrutou da companhia dele e pede para ela deixá-lo amá-la. Omar chega no bairro com Andréa e diz a Natália que a festa ali está boa. Andréa mostra para Omar João Gabriel e diz que é o mecânico que está importunando. Regina e Zezé ficam mais próximos a cada dia. Olga chega na festa e João Gabriel a puxa para dançar. Enquanto isso, Gustavo e Sol têm um jantar romântico e desfrutam da sua paixão. Teresa e Natália repreendem Andréa por criticar a festa. Andréa diz que já está farta daquilo, que não suporta Vicente, nem os seus irmãos e muito menos aquela casa. Natália diz a Andréa que ela gostando ou não, aquela casa é a casa delas também, naquele momento. João Gabriel chama Andréa de boneca, provocando ciúmes de Omar. Zezé convida Regina para dançar e ela aceita. Omar anuncia a Natália que André e ele vão se casar. Natália diz a eles que aquele não é o momento para algo tão importante. Omar acaba concordando com Natália, o que deixa André cheia de raiva. Natália diz a André que ela só tem 17 anos e o casamento não é um jogo. Abusada, Andréa pergunta se a mãe está falando por experiência. Natália diz que sim, pois esteve 20 anos casada com o pai dela e no final deu no que deu. Andréa diz à mãe que não importa o que ela diga, porque Omar e ela vão se casar, com ou sem a sua permissão. Natália diz que enquanto ela for menor de idade, não, porque ela não manda em si mesma e coloca fim na discussão. Sol diz a Gustavo que ele tem razão. É melhor ele continuar com Constanza, porque ela seria capaz de acabar com a sua pensão e o seu salão de beleza, caso ele se separe dela. Constanza não resiste ao charme de William e eles se beijam. Teresa diz a Natália que Vicente já não está na festa e acredita que ele foi dormir. Natália fica irritada, diz que Vicente foi dormir, a deixou encarregar de seus convidados e vai atrás dele. Nisso, Olga entra na casa de Vicente. Natália pergunta o que Vicente faz ali, se é o anfitrião da festa. Vicente está triste, pois não consegue esquecer de Lúcia. Ao ver como Vicente está, Natália pergunta se ele não quer uma amiga para conversar.
Desolado e chorando, Vicente desabafa com Natália sobre o dia em que sua esposa morreu. Natália tenta apoiá-lo. Olga conversa com Simba, o mecânico da oficina de Gustavo, com quem ela já teve um caso no passado. Vicente agradece Natália por escutá-lo. De repente, o grupo musical começa a tocar uma música diferente e Vicente a convida para dançar. Natália aceita e eles ficam muito próximos. Olga acha que Vicente está demorando muito para voltar para a festa e vai atrás dele. Empolgados, Vicente e Natália continuam dançando. Natália diz que a cada dia descobre mais que ele é um bom homem e muito nobre. Vicente pede perdão a ela pelas coisas que disse e diz que, para ser sincero, não quer que ela vá embora daquela casa. Nesse momento, Olga entra e pergunta a Vicente o que aquela mulher está fazendo no quarto dele. Gustavo chega em casa e não encontra Constanza. Olga ofende Natália, diz que ela se dizia tão decente e acabou se metendo no quarto de Vicente. Vicente manda a Olga parar com aquele escândalo. Olga diz a Natália que se ela está ali procurando um novo marido para mantê-la, então que vá procurar em outro lugar. Natália diz que com ela, Olga não vai falar assim e que se está vivendo naquela casa é por necessidade. Natália diz a Vicente que continua sem entender porque aquela mulher reclama como se tivesse algo entre eles. Vicente afirma para Natália que não há nada entre Olga e ele. Olga diz, porque você não quer, você não vê que eu te amo? Essa mulher sequer te conhece, não é como eu, que tenho te esperado por tanto tempo, Vicente. Natália diz que vai esperar lá embaixo, pois não tem por que ficar escutando aquilo, e se retira. Vicente coloca a Olga em seu devido lugar e deixa claro para ela não tratá-lo como se fosse sua propriedade. Olga diz a Vicente que Natália não a engana, sabe que ela quer estar com ele e garante que vai lutar por ele. Gustavo acha estranho Constanza não está em casa e tenta falar com ela, mas a chamada cai na caixa de mensagem. Enquanto isso, William continua tentando conquistar Constanza e aos poucos ela vai baixando a guarda. Gustavo liga para as amigas de Constanza para saber se ela está com elas, mas todas dizem que não sabem dela. Andréia arruma suas coisas para ir morar com o Mar. Natália diz que ela não vai a lugar nenhum, pois se quer estar com o Mar é para fugir da realidade que o pai delas a obrigou a viver e não por amor, e dá boa noite ao Mar. Andréia diz que a mãe só quer arruinar sua vida e que a odeia. Constanza chega tarde em casa e Gustavo a surpreende, perguntando de onde ela está vindo. Natália diz a Vicente que Olga deve estar muito apaixonada por ele para ter reagido daquele modo. Vicente diz que Olga sempre ficou rodeando, mas jura que nunca deu razão a ela para isso, pois ele sempre foi fiel a Lúcia, até no pensamento. Natália diz que seria bom se todos os homens fossem como ele. Ela sorri e diz que a situação com Olga foi engraçada, porque não teria nenhuma chance dela se apaixonar por ele. Vicente pergunta se Natália o acha tão pouca coisa para não se apaixonar por ele. Natália diz que não foi isso que quis dizer e pede desculpas a ele. Constanza diz a Gustavo que saiu para beber devido a tantos problemas no casamento deles e volta a perguntar se ele está traindo com outra mulher. Vicente diz a Natália que é fiel, trabalhador e que quem fica com ele ganha na loteria. Natália diz a ele que se expressou mal. Vicente ri, diz que só estava brincando e adorou ver como ela ficou preocupada. Os dois se divertem com a situação. Gustavo nega para Constanza que esteja traindo. Natália diz a Vicente que descobriu que André já iniciou sua vida sexual e ficou sem palavras. Ela diz que não tem ideia de como falar com a filha e lhe dar conselhos. Vicente diz que primeiramente ela não deve julgar a filha, e sim orientá-la. Sexta-feira, 22 de dezembro. Constanza diz a Gustavo que enquanto estava bebendo, um homem jovem se aproximou dela e lhe disse coisas bonitas, mas ela resistiu à tentação e pergunta se ele é capaz de fazer o mesmo. Gustavo fica calado. Constanza diz que já deixou pronto o quarto de visitas como ele pediu e diz que já vai dormir sozinha, porque agora nem sequer ele deseja compartilhar o mesmo quarto com ela. Natália diz a Vicente que Andréa quer se casar com o Mar somente para sair daquela casa. Adriana e Verônica planejam seu casamento no Caribe, usando identidades falsas. William liga para Constanza e pede para ela ir ao clube, porque tem um presente para ela.
Constanza mente para Gustavo, dizendo que vai ao clube ver as amigas. Gustavo diz que vai acompanhá-la e aproveitar para fazer um pouco de exercícios. Natália tenta falar com Andréa sobre sua intimidade e pede que ela sempre se cuide e se entregue somente por amor. Andréa diz à mãe que já é uma mulher que vai se casar com o homem que ama. Adriana e Verônica se casam. Tânia garante a Mário que já vendeu as propriedades dele e diz que está tentando fazer de tudo para tirá-lo daquele lugar. Andréa continua tratando a mãe mal. Regina vê e chama a atenção da irmã. Ela diz que graças à mãe, elas estão em um lugar limpo e seguro. Olga diz a Vicente que ficou com muitos ciúmes quando viu ele com Natália. Vicente diz que ela não tem nenhum direito de reclamar algo. Olga o acusa de ter uma relação com Natália, mas Vicente nega completamente. Mário pede para Tânia fazer o que tiver que fazer, porque se ele ficar mais um dia na prisão, vai enlouquecer. Olga diz a Vicente que se ela não tivesse chegado no quarto dele, Natália teria se metido na sua cama. Vicente diz que Olga só diz besteiras e que Natália é uma senhora decente. Natália diz a Vicente que terá que usar a cozinha, porque vai vender bolos. Vicente permite e diz que Benjamin e ele podem ser cobaias dos experimentos dela. Regina se aproxima da mãe e diz que acha que Andréa foi embora, pois as coisas dela não estão no quarto. Andréa chega no apartamento de Omar e diz a ele que saiu de casa sem que a mãe avise. Tânia liga para Verônica e diz que em breve vai para o Caribe visitá-la. Mesmo receoso, Omar acaba aceitando que Andréa fique em seu apartamento. Natália diz à mãe que vai falar com Salma pela situação entre os filhos delas. Depois, muito animada, Natália diz à mãe, fala com a mãe sobre os seus planos com o negócio dos bolos. Vicente fica observando, encantado. Ele dá sugestões também do que ela pode fazer. Sozinha em seu quarto, Olga se recorda de quando viu Vicente e Natália dançando e furiosa ela diz: "Maldita vadia, você não vai tirá-lo de mim." E se referindo a Benjamin, Olga diz que ela tem que se encarregar para que aquele maldito moleque nunca se recupere, porque assim Vicente vai estar ocupado com ele e não vai ter tempo de se interessar por aquela mulher. O advogado de Mário comenta com ele as suas suspeitas em relação a Tânia. Ele diz que existe algo na irmã dele que o faz duvidar de suas boas intenções. Adriano sugere a Verônica que ela seduza Pedro, o seu sócio, para que feche o negócio do Caribe. Tânia leva o carro de Mário até a mecânica de Gustavo para que o vendam. Verônica coloca em prática o seu plano. Ela começa a seduzir Pedro para que ele faça investimentos com Adriano. Tânia procura Natália no bairro e a humilha, dizendo que ela caiu muito baixo. Natália pergunta por Mário e Tânia diz que ele está chorando pela rejeição dela. Olga fica à distância, observando as duas. Tânia diz a Natália que falou com Mário para que ele não voltasse a cometer o mesmo erro, se apaixonando por uma mulher como ela. Natália pergunta como são as mulheres como ela. Tânia diz que é do tipo que abandonam seus maridos porque não valem nada. Furiosa, Natália dá uma bofetada em Tânia. Nojenta, Tânia diz a Natália que Verônica é muito mais mulher do que ela. Natália se retira, a ignorando. Pedro convida Verônica para jantar a sós com ele e ela aceita. Olga conversa com Tânia e diz que viu a tremenda bofetada que Natália deu nela. Olga diz que percebeu que Tânia odeia Natália assim como ela. Tânia passa seu telefone para Olga para que mantenham contato. Constanza chega no clube com Gustavo, muito nervosa. Ela procura o William na academia e diz que o marido está com ela. O William entrega para ela uma garrafa de vinho. Constanza o agradece, mas diz que decidiu resolver as coisas com o marido. Benjamin e Vicente experimentam um bolo de Natália e o aprovam. Salma pergunta a Constanza se o William continua atrás dela e se já aconteceu algo entre eles. Constanza fica sem graça e Salma a alerta, dizendo que o William é um aproveitador. Tânia consegue vender o carro de Mário. Natália fica muito feliz por conseguir fechar um acordo para vender seus bolos no clube. Mário liga para Tânia, diz que conversou com o advogado e ele lhe disse que ela não pagou nenhuma dívida. Mentirosa, Tânia diz ao irmão que não resolveu aquele assunto ainda porque estava vendendo o carro dele. Depois, Tânia compra uma passagem de avião para o Caribe. Natália conversa com Salma e conta os planos de Omar e Andréa.
Andréia diz a Omar que em um mês será maior de idade e eles poderão se casar sem nenhum problema. Omar diz a Andréia que precisa retornar para Londres para terminar sua carreira e ela necessita terminar os seus estudos. Omar diz que não quer que façam as coisas às escondidas e eles precisam falar com os pais. Regina diz a Zezé que eles podem estudar juntos para ganhar uma vaga em uma faculdade pública. Zezé se anima com a proposta dela e aceita. Verônica diz a Adriano que ele já pode contar com o dinheiro de Pedro, porque vai conseguir. Natália e Salma vão ao apartamento de Omar. Natália exige que André arrume as suas coisas, pois naquele momento elas vão para casa. Omar diz que André não vai, porque eles decidiram viver juntos e em um mês vão se casar. Natália e Salma ficam chocadas. Verônica diz a Pedro que está disposta a tudo o que ele quiser para que ele invista o seu capital. Pedro diz a Verônica que ela não vai roubá-lo, pois conhece bem as mulheres do nível dela e sabe que ela está usando uma identidade falsa. Salma diz que Andréia é pior do que Adriano, é uma aproveitadora. Natália pede para Salma não ofender a sua filha. Salma diz que Natália deve estar feliz com aquilo, porque casando Andréia com o Haddad resolveria os seus problemas. Natália diz que é óbvio que não e que é a primeira a se opor àquela decisão absurda. Salma alerta Omar, dizendo que o seu pai vai lhe tirar o apartamento, cancelar os seus cartões e ele vai ficar igual a Natália, na pobreza. Natália manda Salma tomar cuidado com o que diz. Omar diz à mãe que não se importa se o pai vai lhe tirar tudo, porque ele está disposto a trabalhar para sustentar Andréia. Pedro diz a Verônica que sabe toda a verdade sobre ela e Adriano, que eles estão sendo procurados pela polícia por fraude. Pedro diz que ela e Adriano são apenas iniciantes e revela que é um golpista profissional. Natália e Andréia têm uma séria discussão e ela tenta tirar a filha à força do apartamento de Omar. Natália joga na cara da mãe que ela não tem absolutamente nada para lhe oferecer. Natália fica muito decepcionada com o que houve da filha. Nossa, se fosse eu já tinha dado umas boas cintadas nessa Andréia, ou então mandava ela pastar de vez, moleca nojenta, não dá valor à mãe maravilhosa que tem. Salma muda sua tática e diz a Omar que Elias e ela podem até permitir que ele e Andréia fiquem juntos, mas sem casamento. Pedro diz a Verônica que não quer roubar Adriano, mas quer levar com ele a sua mulher. Verônica fica interessada na proposta dele. Omar diz a Andréia que seus pais não vão se opor que vivam juntos, mas eles não poderão se casar. Olga Sirigaita procura Natália e diz que ela não a engana, pois na primeira oportunidade se meteu no quarto de Vicente, como uma vagabunda imunda. Natália diz a Olga que já está farta dos seus insultos, que se ela quiser pode ficar atrás de Vicente, mas manda deixá-la em paz. Olga diz a Natália que não tem medo dela, a chama de descarada e jura que vai fazer até o impossível para que Vicente se desfaça dela. Em casa, Natália chora por tudo o que está acontecendo e Benjamin a consola. Salma conta para Elias que André está morando com Omar, mas diz que vai se encarregar para que aquela interesseira saia da vida do filho deles. Elias fica indignado e Salma diz que já tem um plano armado. No dia seguinte, Vicente leva Benjamin para a escola e Olga está os acompanhando. Olga diz a Vicente que está ali para servi-lo e lhe dá um beijo no rosto. Uma senhora bate na porta da casa de Vicente e Cláudio a recebe. A senhora tenta dizer quem é, mas Cláudio pensa que ela é uma mendiga. Não lhe dá chance de dizer nada, lhe dá uma esmola e fecha a porta na sua cara.